Olá, diversos players, sejam muito bem-vindos de volta. Eu sou o Diego e vocês estão nos Diversos. Nosso universo de entretenimento e diversão. Se preparem porque hoje é dia de seguir com a nossa saga Mortal Kombat. E nesse primeiro episódio a gente vai começar aí vendo o modo treinamento, as opções do menu, algumas coisas aí sobre as guerras das facções. Vamos conhecer aí o que tem de novo em comparação ao episódio anterior. Hoje é um vídeo mais leve, mais tranquilo, só uma introdução mesmo. E se você chegou agora, não tem problema. Como eu disse, é o primeiro episódio, então só dá o play e acompanha por aí. Mas se quiser explorar outras sagas ou até mesmo o início dessa saga, que acontece no Mortal Kombat 9, tem uma playlist incrível te esperando aí na descrição. Inclusive, se inscreve já no canal e ativa o sininho para não perder nada. Deixa o like aí para vocês não esquecerem depois. E confere os links de afiliados e as redes sociais também estão na descrição. Sim, ninguém perde nada. Então fechou, tudo certo por aí? Vamos jogar! Esta é a guerra de facções de Mortal Kombat. Agora você se juntará a uma das 5 facções de jogadores de Mortal Kombat X do mundo, numa constante batalha online pela supremacia do plano terreno. Apenas jogando Mortal Kombat X, você já contribui para a sua facção. Após cada guerra, a facção com mais pontos é declarada a facção campeã, e todos os seus membros ganham recompensas. Faction kill. E aí, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem? Todos felizes? Todos saudáveis? Eu espero que sim. Afinal de contas, o importante é o que importa, como diz uma amiga minha. E é isso aí. Hoje, trazendo para vocês Mortal Kombat X. Um vídeo mais light, como eu já mencionei anteriormente. Só mostrando para vocês as opções que tem e finalizando aí com a parte de treinamento. Próximo vídeo vai dar início aí à saga, o modo história, né? Então, o que a gente tem aqui? Nós temos os modos de jogatina padrão, um jogador, 2 jogadores, o modo online, o modo de facções, a cripta, que a gente já conhece, que a gente gasta as moedinhas, algumas opções, o menu de extras, então a gente tem as replays das partidas, a coleção de coisas que a gente desbloqueia na cripta, né? Aqui é o histórico do personagem, né? O cartão de combate para apresentar online, a loja, enfim. Tudo que a gente já conhece. Aqui é a introdução que a gente viu no início sobre as facções, né? Caso queira ver de novo. E é isso. De baixo para cima, as opções que vocês já conhecem, uma série de opções do próprio jogo. Temos a cripta que a gente vai explorar lá no final do jogo, a gente não vai mexer com isso agora. Facções é algo que eu quero mostrar para vocês. Que eles tiveram o cuidado aí de criar meio que uma historinha, uma narração para cada facção. A página de facção, ela não está funcionando, eu não sei se é porque não existe mais o servidor, enfim. Mas à época existia, era bem interessante, você não precisava fazer nada, só jogar mesmo. E aí, aumentando o ranking, enfim, gerava uma certa disputa entre os jogadores, né? Eu não sei se está ativo ainda. Até tentei executar, mas aí ficou só carregando, não levou para lugar nenhum. Aqui é para mudar de facção, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, que é a narração. Então, ao invés de eu ficar lendo aqui para vocês, a NetherRealm fez a gentileza de criar uma narração aí. Uma ordem secreta, formada pelo deus do trovão Raiden e os Shaolins. A Lotus Branca tem os maiores praticantes de artes marciais. O objetivo de seus membros é o de aperfeiçoar as próprias habilidades no preparo para o torneio Mortal Kombat. Show, agora os Lin Kuei. O Lin Kuei, que era um clã secreto de guerreiros, foi reformulado por seu novo grão-mestre Sub-Zero. Agora o objetivo do clã é usar o poder para a proteção do plano terreno. Somente os guerreiros mais poderosos podem fazer parte do Lin Kuei. Dragão Negro, né? Uma organização de assassinos, Dragão Negro comete os crimes mais brutais que se possa imaginar. Assassinatos, roubos e tráfico ilegal de armas no mercado negro são algumas de suas acusações. Todos os membros do clã do Dragão Negro são procurados pelas forças especiais por crimes contra a humanidade. A Irmandade das Sombras. Oriundos do submundo maligno,
A Irmandade das Sombras é uma organização secreta e implacável, onde abandonam o livre-arbítrio para servir ao deus ancestral caído Shinnok. Com magia negra para ressuscitar guerreiros, suas fileiras crescem a cada conflito e seus planos nefastos ficam mais próximos. E as Forças Especiais? As Forças Especiais são um grupo militar formado para defender os Estados Unidos. Após a invasão da Exoterra, eles expandiram sua influência para atuarem a favor do mundo inteiro. Com o uso de tecnologia de ponta, eles protegem o plano terreno de ameaças que estão além da nossa realidade. Essas são as facções, galera. Como eu disse, era um modo multiplayer que eu não sei se está funcionando ainda. Modo online, né? Você jogando contra o mundo. E aqui no um jogador, a gente tem as opções de história, torres, luta única, teste sua sorte e treinamento. Treinamento é o nosso alvo de hoje, né? O modo história, vocês conhecem, é um modo da história do jogo, que dá sequência aos acontecimentos do Mortal Kombat 9. As torres, tem os modos de torres, né? Então você tem os desafios das torres, né? Tem as torres vivas, que elas vão mudando ao longo do tempo. E as tradicionais. O que difere uma da outra? Essa aqui vai ficar mudando toda hora que você começar uma nova. Aqui é questão de pontuação, né? Quem fizer a melhor pontuação fica ranqueado. E as torres tradicionais tem algumas diferenças aí. Essa aqui é o modo clássico, né? Que a gente já conhece, enfrenta os inimigos e depois encerra o jogo com o final do personagem que você fez. Aqui a gente testa a sorte, né? Tem ali um descritivo embaixo, mas basicamente a gente vai fazendo as lutas com os modificadores, né? Como a gente já viu da outra vez, no Mortal Kombat 9. Aqui é testar a força, né? Então, aquelas telas de bônus, a gente consegue fazer todas aqui. Aqui é o modo sobrevivência, praticamente, né? Apesar de ter um sobrevivente ali do lado, a gente tem que derrotar o máximo de inimigos aí. Não pode perder nenhuma vez. E enfim, o sobrevivente, que é você manter a energia da sua batalha anterior para nova e ver até onde você vai chegar, né? Essas são as torres. Lembrando que eu vou fazer vídeos mostrando elas, né? Vai seguir mais ou menos a linha dos outros vídeos do Mortal Kombat da saga anterior, né? Depois que terminar o modo história eu venho fazendo os extras para vocês. Só não sei se eu vou colocar tudo que eu coloquei no outro, porque o outro deu um trabalhão. Mas vai dizendo aí se vocês gostariam de ver ou não, que já facilita bastante a escolha. Luta única, né? Luta única 1 contra a máquina. Teste a sua sorte, que é o dos modificadores. Não é muito diferente da torre, mas em vez de torre é uma luta única aqui. E por fim o treinamento, é onde a gente vai começar aí as nossas atividades de hoje. Vamos começar aí com treinamento. Aqui a gente tem 3 opções. Treinamento, que é a gente usar o que a gente aprendeu, né, num personagem parado. Treinamento de fatalities, que é treinar os fatalities num personagem parado. E o tutorial. Então a gente vai de tutorial hoje. Bem, aqui a gente tem 4 categorias, né? Básico, combos, golpes especiais e avançado. E a gente vai passar por todas. Vou conseguir ganhar todas? Talvez não, mas a ideia é passar por todas. Bem, novamente agradecendo aí ao meu cunhado, que é graças a ele que vocês estão vendo aí esse jogo, porque eu não tenho esse jogo, então estou usando a conta dele. Tá, então, Léo, muito obrigado. Valeu mesmo aí por fazer a minha alegria, é a alegria da galera. Então, básica aqui é o que a gente precisa fazer, saber para poder jogar, né? Energia necessária para usar habilidades como corrida para trás e corrida, e quebra combos. O medidor de energia se auto-preenche com o passar do tempo. Mais para frente, mais para trás. Não mudou muito do outro, né? Isso aqui não tinha no outro. Ataques básicos, então, socão. Pesada na cara. Até aqui, sem novidade, né?
perguntar uma coisa pra vocês. Quando vocês jogam usando o analógico... Olha a dificuldade, hein? Ou o direcional do controle? Ataques médios miram várias partes do corpo e podem ser bloqueados de pé ou durante um agachamento. A gente percebe que teve uma evolução gráfica, né? No jogo, ele tá bem mais bonito, né? Ataques baixos atingem os pés ou partes inferiores e devem ser bloqueados durante um agachamento. Tava ansioso para trazer esse jogo aqui para vocês, mas precisava gravar os outros vídeos pro canal também. Provavelmente vocês nem vão sentir, né? Por causa dado o período, né? Ataques por cima têm como alvo a cabeça do oponente e devem ser bloqueados de pé. Ah tá, eu que ataco. Tá mostrando que se ficar agachado, toma na cabeça, né? Bloquear 3 ataques consecutivos. Vai ter que ver onde ele vai bater, né? Era por cima. Ah, que bom que não reinicia, né? Treinamento de bloqueio concluído. A gente nem ganha moedinha, né? Use todas as técnicas que aprendeu para derrotar o Sub-Zero. Esse jogo era um jogo que trazia aquele modo online, né? Tá, então... Ataque com um golpe médio. Golpe por cima, baixo, alto. Qual que é o golpe médio? Ah, tá, legal. Esse é um golpe médio. Você não tem foco. E a dublagem, né, gente? Que é sensacional. Eu sou um apoiador das dublagens brasileiras, galera. Eu gosto muito. Após lançar seu oponente aos ares, você pode acertá-lo novamente antes que ele caia no chão. Isso é chamado de combo de sustentação. Opa! Eu sou péssimo com combo. Pronto. Tá, cima, baixo. Então, eu não sei se é porque quando eu era mais novo não tinha dublagem nas coisas, né? Então... Agora que tem, eu fico fascinado, acho mó barato. Treinamento de combo de sustentação concluído. Quando você pressiona botões na ordem correta, você executa uma sequência de ataques. São os chamados combos de ataque. Então é XX bolinha. Duro é lembrar, né? Se vocês ouvirem o botão do controle, o barulho dos botões do controle, me perdoem, tá, gente? Mas é que eu tô jogando no Xbox, então não tem muito o que fazer a respeito. Eu até configurei com o microfone para não pegar esse tipo de ruído, mas é complicado. Se seu oponente está se defendendo demais, execute um arremesso. Arremessos não podem ser bloqueados. Há 2 maneiras de executar um arremesso. Beleza, um arremesso padrãozão, né? E esse jogo traz um modo novo, que é você escolher 3 habilidades diferentes, né? Entre 3 habilidades diferentes. Vai mostrar aqui como é que funciona. Que aí, dependendo do que você escolhe, você tem uma sequência de golpes. Agarrão pra frente, né? Provavelmente o próximo é agarrão pra trás. Eu não sei por que teria 2 botões de agarrar, sendo que um botão só faz o trabalho. Nunca entendi isso. Com um gasto de medidor durante o início do arremesso, você pode cancelá-los e abrir um espaço para executar um combo em seguida. Aperte LB ou RT imediatamente após o início do arremesso. Ah tá, é o cancelamento, né? Você cancela o golpe. Pra continuar batendo no inimigo, né? Legal, pra quem gosta de fazer combo, isso aqui é uma mão na roda, né? Cada personagem possui ataques únicos executados por uma combinação específica de botões e movimentos direcionais. Eles são chamados de golpes especiais. Trás pra frente X. A cordinha, né? Rasteirinha do mal. Esse golpe muito apelo, nossa senhora. Treinamento de golpes especiais concluído.
Você preenche um pouco do medidor de super cada vez que executa um golpe especial ou quando um golpe normal acerta o oponente. Perceba o aumento no medidor quando você executa um golpe especial. Então, para baixo e tome-lhe. Golpes especiais aprimorados são versões mais poderosas dos golpes especiais. Eles oferecem benefícios adicionais como dano maior e oportunidades para combos. Isso aqui a gente já tinha tido uma palhinha, né, no outro. Mas aqui tá mais explicadinho, né? No outro ficou meio bagunçado de entender, pelo menos pra mim. Você pode gastar um medidor durante a ativação de golpes especiais ou aprimorados para propriedades adicionais, como maior dano e combos de sustentação. A maioria requer que aperte botões em movimentos específicos durante o golpe. Eu já errei, né? Tá, pra trás pra frente, segura. Oxi. Calma aí, galera, vai sair. Tem que apertar o RT 2 vezes. Ah, tá, olha aí. Assim que o medidor de super for preenchido, você pode executar um raio-x. Raio-x são os golpes mais devastadores de Mortal Kombat X. Cá entre nós aqui, em lutas amadoras, isso aqui pode definir um round, viu, gente? Tomem água, água é muito importante. Se você executar um golpe especial imediatamente após acertar um golpe normal, vai executar um combo com um golpe especial. A maioria dos golpes normais permite isso, mas nem todos. Aqui é janela de oportunidade, né? Vai tentando, uma hora vai funcionar alguma coisa. Eu não sei porque de uma hora pra outra fica um silêncio nesse jogo, gente. Treinamento de combo com golpes especial concluído. Todas as arenas contam com objetos interagíveis no plano do fundo que podem ser usados contra seu oponente. É necessário uma barra de energia para usar um objeto de interação com o cenário. Então, beleza? Em vez do LB, que agarra o personagem, a gente tem o RB ou o X e o Y. De novo, eu prefiro apertar um botão só. Mas eu entendo que em caráter de combo, às vezes é melhor ter os dois botões, né? Treinamento com objetos interagíveis de plano de fundo concluído. Executar um golpe especial imediatamente após bloquear um ataque o transforma em um ataque reverso. Oh, calma aí, cara. Ah, tem que bloquear. Opa. Ah, tem uma janela ali, ó. Oh, é difícil, hein? 3 dias depois... Ah, eu tenho que soltar a defesa, galera. Não teria funcionado nunca. Executar um golpe especial durante o levantamento do chão após ter sido nocauteado irá resultar em um ataque no levantamento. Ah tá, tem uma janelinha aqui que eu preciso aproveitar melhor. Aí, ó. Os quebra-combos permitem que você interrompa o combo de ataque do oponente após sofrer um acerto. Quebra-combos custam 2 barras do medidor de super e uma barra cheia de energia. Tá. Enquanto estiver sofrendo um combo. Acho que eu apanhei muito, né? Os quebra-bloqueios permitem que você interrompa o combo de ataque do oponente durante um bloqueio. Quebra-bloqueios custam 2 barras do medidor de super e uma barra cheia de energia. Que é quando tá bloqueando, né? Enquanto estiver bloqueando. Pode fugir de Pera, mim. é LT? Pra frente é LT? Ué? Quebra bloqueios.
Ah, tá, entendi. Acho que entendi, né? Vamos ver. Ah, tá. Como você tá bloqueando com um botão, você tem que usar o outro pra dar o quebra-combo. Pô, pera aí, Sub-Zero. Tô aprendendo agora, cara. Rolamentos técnicos lhe permitem abrir certa distância entre você e o seu oponente após sofrer uma queda. Ui! Caraca, espera aí. Ah, tá. Eu tinha que cair de qualquer jeito. Apertar qualquer botão, desde que seja no momento que você bate no chão, né? Difícil você lembrar de tudo isso no mesmo momento do jogo, né? E acertar o momento, né? Claro. Levantamentos atrasados permitem que você altere o tempo que o personagem demora para se levantar após sofrer uma queda. Utilize essa técnica para confundir seu oponente quando ele tentar atacar você durante o levantamento. É aquele povo que é mais afobado, né? Pra te bater. Aí você dá uma enganadinha neles, né? Opa, que levantou mais rápido, hein? Tem que segurar enquanto já tá caindo. Boa. Treinamento avançado concluído. 1 de 3 variações pode ser escolhida ao selecionar seu lutador. Cada variação inclui novas habilidades e ataques ao seu lutador, que normalmente se substituem. É aquele lance que eu falei que dá pra escolher agora, né? Estilos de luta. Scorpion está agora em sua variação de ninjutsu. Ele pode usar lâminas duplas que aumentam seu alcance efetivo e acrescentam novos golpes especiais. Isso é uma coisa, se eu não me falha a memória, que tinha no Mortal Kombat 4. Eu escolhia o estilo de luta do personagem. Aí aqui eles deram uma aperfeiçoada, né? Então dependendo do que você escolher, você vai ter alguns golpes diferentes, né? Eu acho que muda até os fatalities, brutalities e essas paradas aí. Treinamento de variação concluída. Treinamento concluído. Agora você está preparado para o Mortal Kombat. Olha, até que foi rápido. Achei que ia demorar um pouco mais. Olha aí. Então nós terminamos todos aqui, né? Maravilha. Vou fazer um treinamentozinho de Fatality. Aproveitar que deu tempo. Tá, o modo de seleção de personagem é um pouquinho diferente, né? Do que tinha no outro. O outro era um estilo mais clássico, né? Vocês podem ver aqui a versão é a versão completa, né? Tem todos os personagens extras, roupas e tudo mais. Então pra trocar roupa, que era um mistério no outro, pra mim pelo menos, só descobri depois que eu fui fazer os vídeos extras pra vocês, só apertar o Start. Você apertava o Start e trocava de roupa. Aqui fizeram a gentileza de desenhar uma roupinha ali, ó. Então aqui é o Mortal Kombat 3. E Gaúcho. Bombacha. Acho que é isso, é assim que pronuncia, né? Bombacha. É a roupa, né? Bem, me perdoem se não for. Shinnok Samurai, enfim. Para cada personagem você tem uma seleção de roupas, exceto os extras, né? Os extras não tem porque eles são personagens... já são extras, né? Eu vou com um Alien aqui, que a gente acabou de ver no treino, ó. Então, Tarkatanium, Corrosivo, Conjurador. Então você escolhe qual a variação que você quer. Em alguns casos muda a roupinha, ó lá, ó. A cabeça dele mudando, né? Que eu achei sensacional. Vou pegar outro que é extra aqui também, ó. Alright, Joe. Nesse caso não muda a aparência dele, né? O outro tinha que mudar porque no Alien, cada espécime de Alien é baseado numa característica que ele absorveu antes, né? Do hospedeiro. Mas enfim, são só detalhes, galera. Vou colocar aqui no aleatório. Então aqui é o mesmo modo que tinha no Mortal Kombat 9, então a gente pode ver os Fatalities e treinar eles, né? Alien wins. Fatality. Então isso aqui é só uma amostra, né? Eu não sei se dá pra gente tentar outros Fatalities.
Bem, aqui é o menu, né, de golpes. Então aqui a gente pode conhecer todos os golpes. Temos aqui os combos, os golpes especiais, as finalizações, né? E as variações. Tem até umas opções diferentes, ó. Fatality fácil, mantenha pressionado X e o RT. Não sabia que tinha isso. Vamos ver se a gente consegue fazer um outro aqui. Bem, tem Fatality secretos também, né? Que é de cenário, então a gente não tem ainda. Tem os Brutalities. Brutality funciona assim, quando você precisa no final da tela ou durante a luta fazer o que está sendo solicitado aqui. Então no golpe final deve ser um arremesso com cauda, com o especial ativado, né? Fazendo você dar um Brutality. São variações, né? E aqui o Fatality da facção. Cada facção tem 2 Fatality, se eu não me engano. Só tá mostrando um, não sei porquê. Mas é isso. Vamos ver se eu consigo dar um Fatality... Esse Fatality aqui. Atrás, frente, baixo, frente, X. Ah, dá pra fazer os outros. Legal. Alien wins. Fatality. Os Fatalities estão mais brutais, né? Do que antes. Aqui você escolhe se você quer desativar o tempo ou não, né? Vamos ver os outros aqui. Lembrando que eu vou fazer um vídeo só com essas informações, tá bom? Então, Fatality do cenário a gente não tem agora. Beleza? O golpe final deve ser um arremesso com um especial ativado. Mas como eu não lutei, eu acho que não daria pra fazer. Eu vou tentar fazer esse da facção aqui pra gente ver. Não dá pra fazer. Ah, deu. Só a distância que tava errada. Então cada facção tem a sua, né? O seu Fatality. Wins. Faction kill. São umas das coisas aí que mudou de um jogo pro outro, né? Vamos ver mais aqui que nós temos. Cadê? O jogador precisa manter para frente durante o golpe final. O golpe final deve ser um arremesso. Vamos tentar esse aqui, ó. Cabecinha. Não funcionou. O Brutality não funcionou aqui, então. Mas beleza, essas aqui foram as amostras de treinamento de Fatalities. Então dá pra fazer tudo por aqui, não precisa ficar se matando no modo de batalha pra ver os Fatalities, né? Que é o Fatality simplificado. Se eu não me engano, não tinha isso no outro. Que aí ele tem uma opção ali, né? Só que para executar ele, você gasta os itens que estão ali embaixo. Que a gente tem 3, 3, 0, né? Como tá no modo de treinamento, eu não sei se vai gastar, mas eu vou tentar fazer aqui. Fatality fácil, mantenha pressionado RT e X. Isso era uma coisa que tinha nos outros Mortal Kombat mais antigos, que você conseguia dar Fatality apertando Start. Mas eu não lembro como é que faz. Não tá rolando a alegria, não. Então, provavelmente aqui não funciona. Vamos ver. Não tá funcionando, não. Bem, pode ser que não funcione nesse modo, né? Então vamos sair dessa tela aqui. Alien wins. Fatality. Beleza, vamos lá para o menu de novo. Aqui é o nosso treinamento. E o treinamento, enfim. Esse modo aqui te dá mais opções para você aprender a jogar, né? Aqui a gente tem Mortal Kombat 1. Capoeira. Bacana, né? Vamos de capoeira, então. Mesmo esquema, né? Você escolhe as variações dele. Vamos pegar um outro personagem aqui. Goro. Goro não tem outra roupa. Goro
Aí tem os modos, né, ó. Troca o capacetinho. Aqui ele vem sem capacete, aqui vem com capacete, aqui vem com aquelas escamas de... que denota que ele é da realeza, né? A variação deu uma tatuagem pra ele. Tá, como é que funciona aqui? Acho que ganhou um troféu, não sei porquê. Vá para o dojo. Entre no modo de treinamento. Tá, aqui qual que é a diferença? Você consegue visualizar os ataques, né? Igual tá lá, só que aqui é para você treinar. Tinha um botão... Ah, sim, no meu caso aqui é o Y, se for no play é triângulo, né? Que você pode colocar estrelinha nos combos para você aprender eles. Acho que dá para pôr até 6. 6, vamos ver se dá para pôr mais. 6 é o máximo. Aí o que acontece? Você vier aqui, ó, ela fica aqui para você ver, ó. Chute de bicicleta. Chute de bicicleta com variação. Com variação, socão. Foguinho. Ó, que ele segura e toma ele. São os golpes, né? E tem os combos. Dá pra fazer a mesma coisa com os combos, mas aí tem que apagar dos golpes, né? Você vem e tira. Tudo pra você aprender a jogar, né? Eu, sinceramente, não é uma coisa que, assim, me ensinaria a jogar porque eu ia acabar esquecendo, né? Então, aí, se quiser, você vem, pega os mais fortes, que você considera mais forte, né? Vou pegar aqui os mais variadinhos. E tem uns esquemas que você emenda um combo no outro também, mas aí é muito pro player e eu não sou pro player. Eu sou só um humilde jogador. Aqui, ó, fatalities fáceis, ó. Aqui já gastaria, tá vendo? As caveirinhas. Aí já ia gastar. Então aqui, ó. Eles ficam ali na tela pra você, né? Pra frente X. Já viram que eu não sou muito bom, né? Nem com o desenho na tela eu tô indo bem. Aí, deu certo. Tinhos. Fugir do final. Aí, quer ver, ó? Esse que termina com... Não dá. Esse... Não consegui emendar. Tem como emendar, galera. É que eu sou juvenil, né? Então... Você não tem foco. Nossa, Liu Kang, você tá sem noção, hein? Não dá pra fazer tudo que dá pra fazer num combate normal, né? Mas é um treinamento. Certo? O personagem não vai morrer, então de boa. Pode treinar todos os golpes que vocês quiserem. Cansou, enjoou. É só sair. Aqui tem as opções que você pode mexer, né? Deixar o personagem abaixado. Tirar o medidor, né? Enfim, tem várias opções aqui que você pode utilizar. Aí vai de acordo com o que você quer treinar, né? E é isso, galera. Acho que com essas coisas a gente já consegue aí fazer uma boa entrada no modo história, tá? Pra fechar aí, eu vou mostrar pra vocês esse teste Sua Sorte, pra vocês terem um gostinho da torre. Vou pegar um personagem aleatório. Vamos dizer que teve favoritismo, né? A gente consegue escolher a dificuldade. Número de modificadores, né? Que antes tinha uma roleta, né? Test your luck. Ah lá, mesma situação, ó. Personagem. Quem vai ser contra? E os modificadores. Agora tá mais claro pra quem que tá indo, né? Round 1. Fight. E aí vem a luta. Meu boneco ficou mais lento. Tentando lembrar alguma coisa aqui dele, viu, gente? Tá difícil. Eita, ferro! Eu dei azar nesse, hein? É isso. É isso por enquanto.
Aí o que tá aparecendo são as missõezinhas que a gente vai fazendo para ganhar mais moedas, né? Tudo coisas que a gente vai aprender ao longo do jogo. Beleza? Por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Essa aqui vai ser a nossa porta de entrada para a nova série de episódios aí dessa saga do Mortal Kombat X. A gente se vê no próximo vídeo então. Até mais! E assim damos os primeiros passos, ou melhor, os primeiros golpes nessa nova saga épica de Mortal Kombat X. Se você curtiu esse início, já deixa aquele like, comenta aí seu personagem favorito e se inscreve para acompanhar tudo. Lembrando que temos vídeos novos todas as terças, quartas e quintas às 18. E se quiser apoiar ainda mais o projeto, dá uma olhadinha aí no QR Code da tela ou no link de doação aqui na descrição. Valeu por fazer parte dessa batalha. E aí, curtiu esse episódio mais light? Então confere as outras sugestões que eu deixei aqui. Tem conteúdo para todo tipo de jogador. Nos vemos em breve, diversos players.